sabia que pode comprar energia que a sua empresa utiliza de forma direta? Com o Economiza da Engie, você diminui o valor da sua conta de luz. E usa a energia da natureza. Tem ao seu lado especialistas que cuidam de tudo para você não se preocupar. E o melhor, de forma simples e digital. E Economiza. Economize na conta de luz da sua empresa. Vamos voltar a falar sobre aquele assunto polêmico do piso colocado lá na Lagoa da Conceição. Hoje a gente recebe aqui a Marta de Schinger. Ela é arquiteta, ela é PhD em desenho universal, professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Marta, bom dia. Perdão, desculpa a minha voz aqui meio ruinzinha. Muito bom dia, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Prazer recebê-la aqui para falar sobre um assunto tão polêmico, né? Queria a sua avaliação sobre o que está acontecendo lá na Lagoa. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de poder contribuir para talvez que as pessoas possam compreender um pouco mais um assunto que é muito importante e também um pouco difícil, não é? E o que está acontecendo lá é que está havendo uma aplicação equivocada das normas técnicas sobre a aplicação de pisos táteis, e o que provoca uma série de problemas, não é? O mais importante era a gente entender quais são as funções dos pisos táteis. Então, de acordo com a norma brasileira, existem 2 tipos de pisos, e eles cumprem funções muito importantes. Existe o piso alerta, que é aquele das bolinhas, e existe o piso direcional, que é o que tem as linhas contínuas. A função mais importante dos pisos alerta, para garantir acessibilidade para as pessoas que têm baixa visão, né, ou são cegas, é avisar a presença de perigos, de riscos. O que são riscos? Uma queda, bater em alguma coisa, né, ter um acidente. Então, os elementos mais importantes que a gente tem que sinalizar são os desníveis, por exemplo, um degrau, uma escada, uma rampa, uma borda de plataforma numa estação de ônibus, ou como no caso das rendeiras, ali a gente tem um desnível, muitas vezes perigoso, porque a gente às vezes tem água, tem pedra, e pode significar uma queda. Então, essas áreas são sinalizadas com o piso alerta, que tem que delimitar aquele obstáculo. E depois nós temos os pisos direcionais. O que eles fazem? Eles indicam uma rota segura, um caminho que a pessoa pode seguir. É muito importante entender que a grande maioria das pessoas cegas usa o piso caminhando sobre o mesmo, por isso que ele se chama podotátil. Podo quer dizer pé. Eu trabalhei com desenvolvimento de pisos táteis poliméricos, né, que é um tipo de material, e todos os testes que a gente fazia era para ver se a pessoa conseguia identificar o piso através dos pés, né? Aqui na imagem, a gente está vendo quais são outras situações de perigo também. Trânsito veicular, o cruzamento, ali a gente tem a presença de um desnível, e eu consigo ver um piso direcional colocado na borda, né? Então, o que acontece? O piso direcional tem que indicar um caminho seguro. Então, se a pessoa caminhar ali, ela vai cair na água. Geralmente, os pisos direcionais, na grande maioria das cidades brasileiras, quando estão aplicados corretamente, eles estão centrados numa área livre de obstáculos. Ele tem que ter espaço livre, tanto à direita quanto à esquerda, porque a pessoa pode escolher de caminhar não sobre o piso, mas sentir com a bengala. Nesse caso, não é possível. A outra coisa importante é que mesmo quando a gente tem um piso alerta colocado numa borda de uma escada, ele sempre está, no mínimo, de acordo com a norma, uns 30 centímetros antes da borda, e não ali junto da borda, porque a pessoa tem que ter tempo de parar. Ela vem caminhando de frente, pisa no piso, e aí ela tem um tempo se chama tempo de parada. Então, nesse caso, o piso colocado na borda é realmente uma situação não só muito perigosa,
mas também que está em desacordo com a norma brasileira, e a norma brasileira, ela é obrigatória de ser seguida por lei, tanto pelas instituições privadas, né, como principalmente pelo poder público. Ô, Marta, mas você viu a colocação do IPUF? O IPUF está taxativo, dizendo que está dentro da norma feita de acordo com as orientações. Como é que a gente... O que acontece? Existe uma nova norma, que agora não lembro o número, né? Mas tem uma nova norma de pisos táteis, uma atualização, onde existe um item que diz que quando a gente tem num lote urbano a interrupção de um muro, eles colocam o piso direcional para sinalizar aquele limite. Essa solução, ela não só é inadequada, como ela está sendo contestada por todas as associações de pessoas cegas em todo o Brasil. Nesse momento, está se discutindo na ABNT de mudar essa regra, porque ela não faz sentido, até porque se você tem um piso direcional que vem vindo no meio da calçada, ele depois vai parar lá no muro, a pessoa cega ou não vai encontrar, ou quando caminhar sobre ele, vai depois bater no próximo muro ou na edificação que seguir na frente. Quando a pessoa caminha no piso direcional, sobre ele, a ideia é que não tem obstáculos nem à direita nem à esquerda, eu não posso bater com o ombro, eu não posso bater numa árvore. Então, a definição de piso direcional sempre é de um piso seguro. E a definição de piso alerta sempre é sinalizar a marcação de um obstáculo. Então, ali não é nenhum limite de lote. Quer dizer que não se aplica nem essa regra que está sendo contestada. Ali é um desnível. E os desníveis, assim como escadas, são sempre situações de perigo potencial. Então, é muito, muito inadequado, muito grave. A Lagoa da Conceição é um local turístico, nós vamos ter pessoas que vão vir de todo o Brasil, até do estrangeiro, e é como se você muda o significado de um piso, os pisos táteis são um sistema de sinalização para quem não tem acesso à informação visual. É como se eu dissesse, nesse cruzamento, o sinal vermelho você pode passar e o sinal verde você tem que parar. É uma inversão de significados, e isso é muito ruim. A Prefeitura de Florianópolis tem exemplos muito interessantes de boas soluções. Eu ia pedir a produção para colocar na tela. A gente tem uma imagem que é na Hercílio Luz, né? Vamos colocar. Isso. Essa está correta. Está correta. Qual é outro problema que eu gostaria de falar sobre a Avenida das Rendeiras? Nesse piso que está agora em execução, a parte que não é de trânsito de veículos, de carro, ela tem os veículos que são as bicicletas, que é a ciclovia, que ali na Hercílio Luz a gente pode ver do lado esquerdo na foto, e a gente tem à direita a calçada larga, a gente pode observar a presença do piso tátil sem obstáculos, a não ser com umas mesas lá adiante, que aí seria uma barreira de atitude, as pessoas às vezes não sabem para que serve, e se colocam sobre ou colocam lata de lixo, seria uma barreira atitudinal, mas se eu caminhar nesse piso direcional, não vou bater em nada. E à esquerda, entre a parte que está livre e a ciclovia, existe uma linha de piso alerta, que é muito importante, porque as bicicletas não fazem barulho. Então, na Avenida das Rendeiras, além de ter o piso alerta na borda do desnível, um pouco antes da borda, ela teria que ter também o piso alerta sinalizando a separação entre a ciclovia e a via de pedestres. Marta, eu vou para Blumenau rapidinho. Moisés Stucker, um repórter nosso, fez agora há pouco um registro. Produção, coloca na tela, por gentileza. Rapidamente, queria sua avaliação para o que ele mostrou para a gente há pouco. Olha aí, ó. Aí a gente tem uma série de aplicações equivocadas, né? Aqui a gente vê o piso direcional, ele até está correto, ele está longe dos obstáculos, só que aí ele interrompe e o outro piso direcional ele está
feito em outro local. Aqui a gente também tem o alerta. O que acontece? É muito importante que a gente tenha continuidade dos caminhos, né? Como se uma rua não conectasse com a outra. Então, no caso, a gente vê ali a pessoa caminhando sobre o piso direcional, e aí ele sente que tem um piso alerta, ele para, mas ele não tem nenhuma informação próxima. Talvez, como essa pessoa está sem bengala, é uma pessoa com baixa visão, né? É importante também que para as pessoas de baixa visão tem que ter contraste de cor. No caso ali, a gente não tem contraste de cor, de acordo com a norma, deveria ter. Então, é difícil. Digamos, tem percepção tátil, mas não tem percepção de cor. Bom, para encerrar, Marta, assunto polêmico que, claro, a gente aqui vai continuar acompanhando. Você vai acompanhar a vistoria do Ministério Público daqui a pouquinho? Eu vou ir nas rendeiras agora, eu participo, né? Eu sou professora aposentada da USC, mas eu continuo trabalhando nessa área, e eu participo, muitas vezes sou convidada a fazer consultorias, no caso de, né, até quando o Ministério Público faz alguma autuação, eu, às vezes, sou convidada para fazer uma avaliação também para contribuir. Então, eu vou e quero contribuir porque eu considero muito importante que seja feito de uma maneira correta. A outra solução, que eu não sei se vai ser feita ou não, mas que eu acho que eu vi na televisão, é que eles dizem, eles vão pôr um guarda-corpo. Eu tenho uma imagem ali com um guarda-corpo, não sei se você consegue dispor. Quando a gente tem um corrimão, um guarda-corpo para impedir a queda, se uma pessoa é cega e vem caminhando, ela também pode bater no guarda-corpo. Então, geralmente, se a gente tem ou o piso direcional ou alerta, ele está um pouco distante do guarda-corpo para permitir que ele seja realmente útil. Então, a gente ali tem uma imagem que é da estação, né? No Rio de Janeiro, a gente vê o piso direcional, a pessoa caminhando sobre ele, e veja que tem uma distância entre o piso direcional, porque aí a pessoa pode, né, estender a mão e seguir o corrimão. Agora, se ele estiver muito próximo, como é o caso ali da Rendeiras, como o piso está na borda, o guarda-corpo vai estar em cima do piso direcional, então ele vai desaparecer. Então, não vai servir para nada. E aí a pessoa não vai saber que tem um guarda-corpo, né? Bom, ela tem que saber a presença do guarda-corpo. Marta, muito obrigada pela sua entrevista, muito obrigada pelas informações. É claro, o assunto que a gente vai continuar acompanhando, o Balanço Geral, inclusive, já está pautado para acompanhar, vai registrar e vai trazer na edição de hoje como é que vai ser essa vistoria. E, claro, espaço sempre aberto aqui para você, para a gente trazer mais detalhes sobre esse assunto. Muito obrigada, um ótimo dia para você. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, obrigada. Espero ter ajudado a esclarecer um pouco, né, a função de cada piso, que causa muita confusão muitas vezes. Com certeza ajudou e a gente vai voltar a conversar com você. Obrigada, Marta, por enquanto. Obrigada. Um ótimo dia. Um bom dia. Até uma próxima oportunidade. Tá aí.